Olá pessoal, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Hoje vamos falar um pouco a respeito da sustentabilidade da castração. Então, como dar conta de sustentar o não que se diz a uma criança. O momento da castração é um momento muito significativo dentro da teoria psicanalítica, porque é o momento em que a criança se entende como um sujeito. O momento da castração, e aí Freud nos define a castração como a separação do sujeito em relação a um objeto altamente investido libidinalmente. Nesse caso, nós consideramos normalmente a castração essa separação entre o sujeito e quem exerceu a sua função materna, a sua função mãe. Então, quem cuidou desse sujeito durante todos os anos iniciais da sua vida fez com que esse sujeito estabelecesse uma ligação muito simbiótica com essa pessoa, e que é o esperado para o desenvolvimento comum de um ser humano. Porém, existe um momento em que se faz necessário um rompimento entre esses dois sujeitos, esse sujeito que investiu libidinalmente no outro para que ele se tornasse um sujeito, e este novo sujeito, que seria o filho, nesse movimento de se tornar algo separado dessa mãe, um sujeito com seus próprios desejos, com seus próprios sentimentos, suas próprias emoções. Porém, esse movimento gera o que é chamado angústia de castração, que é realmente essa dificuldade, porque ambos investiram um no outro. Essa função de mãe investiu libidinalmente nesse filho para dar para ele sentimentos, emoções, voz, nomear esse filho, e esse filho também investe libidinalmente nessa função mãe para sua própria sobrevivência e sustentabilidade. Esse movimento gera angústia em ambos, essa possível separação deles, que é feita muito a partir da ausência, do não. Então, os momentos em que essa pessoa que exerce essa função mãe se afasta dessa criança porque precisa ir para o trabalho, ou porque tem que fazer outras atividades e não pode dar atenção exclusiva para essa criança. Esses momentos são momentos de castração, que geram angústia em ambos, tanto na função mãe quanto na criança que está se constituindo como um sujeito. E um dos momentos muito enfáticos, que também é simbólico nessa castração, é o não, que é o momento onde você limita essa criança e demonstra para ela que ela é um sujeito à parte do mundo, que ela não pode tudo, que nem tudo está ao alcance dela. Porém, esse não angustia ambos. Esse não angustia a criança, que não está tendo acesso ao que ela deseja, ao que ela quer, e esse não também angustia esse cuidador, que muitas vezes tem muita dificuldade em sustentar o não. Quem já disse não a uma criança sabe o quanto a criança pode ser persistente na tentativa de mudar esse não para um sim. E nesse movimento, nessa persistência, que muitos chamam de birra, mas na verdade essa palavra dentro da psicanálise não é muito bem vista, porque não é uma birra, mas sim uma luta desse sujeito para obter o que ele deseja. Esse movimento acaba muitas vezes irritando o cuidador, e essa irritabilidade pode fazer com que ele não dê conta de sustentar esse não. E aí, quando ele não dá conta de sustentar esse não, existem dois movimentos por parte desse cuidador ou cuidadora. Ou essa pessoa cede à vontade da criança e acaba dando o que ela quer, de tanto ela insistir, e isso faz com que desmereça ou não e enfraqueça a castração, o que na nossa configuração social não é entendida como muito favorável. Ou então o segundo movimento, que faz com que se fique claro e demonstrado que o cuidador ou a cuidadora não deu conta de sustentar o não, é quando essa pessoa se exalta. Quando essa pessoa grita com a criança, quando essa pessoa, ou então, que infelizmente ainda acontece, agride essa criança. Nesses momentos, fica claro para essa criança de que o cuidador ou a cuidadora não deu conta de sustentar esse não. Então, qual que é a forma de se sustentar esse não, esse momento de castração? É quando você afirma para a criança: você não pode isso, explica para ela o motivo pelo qual ela não pode isso, de maneira calma, tranquila, com voz corriqueira, com uma voz suave, porém firme.
essa ação faz com que essa criança, com o passar do tempo, vá entendendo por que ela não pode. É muito importante que a criança não receba apenas um não, mas sim entenda o porquê ela não pode fazer determinadas coisas. Ah, você não pode correr com uma faca pela casa porque você está colocando a tua vida em risco. A criança vai entender isso na primeira vez que é explicado para ela? Obviamente que não. A criança ela não tem ainda essa noção da vulnerabilidade da vida, ela não tem a noção total dos riscos, dos perigos. Assim como o bebê. Quando a mãe diz pela primeira vez, eu sou a mamãe, você é o bebê, ele não faz ideia do que está sendo dito. É apenas um som aleatório para ele. Um som aleatório que em determinados momentos começa a se acoplar com uma figura materna e que começa a ganhar algum sentido, mas isso só acontece através da repetição. Isso só acontece porque com frequência essa mãe está dizendo para o bebê, eu sou a mãe, eu sou a mamãe, você é o bebê. A mesma coisa em relação à explicação do porquê a criança não pode fazer determinadas coisas. Ela de começo não vai entender. Ela não vai entender porque ela quer aquilo e acabou. Eu não entendo o porquê eu não posso comer doce antes do almoço, porque eu quero doce. Doce é gostoso, eu quero e acabou. É isso, ponto. A criança ela não tem essa noção tão clara de coisas a longo prazo. Ela não tem essa noção tão clara de que a saúde dela pode ficar melhor ou pior de acordo com a forma como ela se alimenta. Nem nós não temos isso muito claro. O que dirá a criança que ainda está no início do seu desenvolvimento psíquico e racional. Então, as primeiras vezes que um cuidador disser para ela, você não pode comer doce antes do almoço porque doce faz mal para a tua saúde se você estiver de estômago vazio, porque isso pode desenvolver problemas futuros, obviamente ela não vai entender. Mas se você não fizer esse movimento e não repetir esse movimento, ela nunca vai entender e nunca vai aprender isso. Assim como se aquela mãe não nomear as coisas para o bebê, não falar para o bebê, eu sou a mamãe e você é o bebê, ele nunca vai se entender como bebê, ele nunca vai chamar ela de mãe. Ele só chama porque ela insiste, porque ela repete e porque ela faz esse movimento. E é igual na castração. Uma criança só vai ter a condição de analisar uma situação racionalmente e decidir que não é bom para mim fazer aquilo se o cuidador, toda vez que disser que ela não vai fazer aquilo, explicar o porquê ela não vai fazer aquilo. E aí que entra a tolerância a suportar a castração, porque é muito difícil. Você vai falar para a criança 1, 2, 3, 4, esqueça. Esqueça de contar, porque você vai falar para ela 1000 vezes e ela vai continuar querendo aquilo. E é aí que cabe ao cuidador tentar se controlar para dar conta de falar essas 1000 vezes sem perder a paciência e dando entendimento para essa criança de que eu estou dizendo para você que você não vai fazer isso, não é porque eu não gosto de você, não é porque eu tô com raiva de você, é simplesmente porque isso vai fazer mal para você, ponto. É isso. Então, quando eu digo não para a criança, ele não pode ser carregado de afetividade negativa para que não fique acoplado essa ideia de que não posso a algo ruim, a algo agressivo, a algo negativo. O não posso tem que ser apenas um entendimento para a criança de que há uma limitação, de que há um motivo para eu não poder aquilo. Se não, acontece aquelas situações que é comum nós ouvirmos cuidadores se queixando, e isso na literatura e na sociedade de maneira geral. Ai, ele fica como bonzinho, eu fico como mal porque eu digo para a criança sempre que não pode e ele deixa tudo. Agora, a questão é, realmente quem diz para a criança que não pode fazer algo tem que ficar com uma imagem negativa para a criança? Tem que ficar no entendimento da criança como alguém ruim? Essa pessoa ela só fica sendo vista pela criança como alguém ruim porque talvez essa pessoa não está tendo a efetividade que deveria ao dizer não. Ela está dizendo um não carregado de raiva, carregado de irritação, carregado de agressividade desnecessária. E é esse movimento que faz com que a criança enxergue esse cuidador como alguém que não gosta dela, como alguém que está com raiva dela. Se o cuidador colocar esse não de uma maneira afetiva, positivamente, de uma maneira carinhosa, de uma maneira tolerante, a criança vai entender que eu não posso. Não é que o cuidador não gosta de mim, ele simplesmente está me dizendo que eu não posso por um motivo. E claro, a criança, ela sempre vai testar esse não. Então sempre que você disser para ela, você não pode comer doce, ela vai insistir.
Porque ela quer o doce e porque ela tem que testar a lei. Ela tem que testar até onde essa lei é efetiva. Até onde realmente essa pessoa está me dizendo que eu não posso as coisas. E aí já tem um outro vídeo, eu vou deixar na descrição desse alguns links de vídeos correlacionados com essa temática que podem ser úteis para quem tiver mais interesse de explorar mais a fundo. Tem um vídeo que eu gravei recentemente que eu justamente falo sobre pessoas manipuladoras e o quanto a não efetividade desse não pode tornar essa pessoa manipuladora. Porque se ela entende que esse não é maleável, que a pessoa diz não, mas se eu ficar infernizando ela, ela vai dizer sim em algum momento, ela vai repetir isso ao longo da sua vida. Aí entra outra questão, que é, qual é o correto de se criar uma criança, qual é o correto de se educar? É muito difícil afirmar isso. Por quê? Porque depende muito de para que você quer educar essa criança. Há uma visão social construída do que é uma criança, entre aspas, boa e uma criança ruim. E essa visão é péssima, essa visão é muito duvidosa, porque temos que sempre que nos nortear qual é o futuro de uma criança criada desse modo e qual é a intenção que eu tenho para essa criança. Se eu quero criar uma criança que vai ser submissa à sociedade, que vai fazer tudo o que mandem ela fazer, mesmo que muitas vezes isso não seja benéfico para ela, por exemplo, uma criança que no futuro vai ser um colega de trabalho que aceita fazer muito mais do que ele precisa e ser explorado, sendo que isso é péssimo para a saúde mental e física dessa pessoa, mas ela aceita porque ela foi criada uma lógica de obediência. O outro tá me colocando, eu obedeço. Então, se você quer criar um adulto para o futuro desse modo, basta você criar uma criança obediente. E ela vai ser obediente sempre na vida dela. Ela vai obedecer mesmo quando ela não deveria. Ela vai ser uma pessoa que, por exemplo, vai permitir que o chefe assedie ela porque ela tem que ser obediente ao chefe, que é o chefe quem manda. Agora, se você quer criar uma criança que vai questionar, que vai se perguntar, será que eu realmente preciso fazer isso? Será que isso é benéfico para mim? Será que eu não posso fazer de outro modo? Se você quer criar um adulto assim para o futuro, você tem que permitir uma criança assim. Você tem que permitir uma criança que não precise necessariamente acatar tudo que você manda sem entender. Você tem que criar uma criança que pense a respeito do que é dito para ela. Mas isso cabe ao manejo do cuidador. Se você não dá essa possibilidade para a criança, ela não vai se criar uma criança questionadora, ela não vai se criar uma criança que pensa a respeito do mundo no qual ela vive. E automaticamente ela vai ser um adulto que provavelmente não vai pensar nessas coisas também. Então, nesse momento é preciso entender uma outra questão, um outro aspecto, que é a quantidade de nãos que se coloca para uma criança, que é também um dos fatores que não possibilita muitas vezes a sustentação desse não, porque existem cuidadores que dizem tantos não em situações tão desnecessárias que eles não vão dar conta de sustentar esse não. Por exemplo, uma criança pede para brincar fora de casa e o cuidador automaticamente diz não, sem nem se perguntar, mas por que ela não pode brincar fora de casa? E aí a criança começa a insistir, o cuidador olha, tá um sol lindo lá fora, a criança não tem o que fazer dentro de casa, aí ele cede. Ele acabou de desmerecer o não dele. Por quê? Porque ele disse um não que não precisava ser dito. Se a criança quer brincar lá fora, ela pode. Não é perigoso. Tá um sol lindo lá fora, por que eu digo não? Há um movimento muitas vezes automático nas pessoas de dizer não para a criança em situações que é desnecessário esse não. Então, cuidar com a quantidade, os momentos, se de fato eu preciso dizer não para essa criança ou não preciso, são formas também de aumentar as possibilidades de eu sustentar esse momento de castração, de eu sustentar esse não da criança. Outra questão relacionada a isso é o fato de eu dar alternativas para essa criança. Simplesmente dizer o não pode ser muito angustiante, porque a criança quer aquilo e ela não pode ter. É óbvio que ela vai continuar insistindo. O que seria de nós se não insistíssemos no que queremos? Quantas vezes nós não queríamos algo na nossa fase adulta já e nos disseram não, nós insistimos e conseguimos. Quem é acostumado a negociar coisas, a comercializar qualquer tipo de produto sabe disso. Que através da insistência muitas vezes se consegue muita coisa. Então isso é um movimento de defesa da criança que vai ser muito útil para ela na vida adulta. Porém, existem momentos que ela tem que entender que não é negociável. É não e é não. A chance de eu sustentar isso também, se eu der alternativa para ela, é muito maior porque vai ser menos angustiante para ela. Então, por exemplo, você não pode comer doce antes do almoço porque vai te fazer mal. Mas você vai poder comer doce depois que você almoçar.
é uma forma que eu consigo aliviar a angústia desse sujeito. Então ele entende que ele não pode agora, mas que em outro momento ele vai poder. E isso em relação a várias outras coisas. Então a criança quer ir no parque. Não, agora você não pode ir no parque porque tá tarde, logo vai escurecer, a gente vai daqui até lá, vai investir um tempo enorme para ir até lá e não vai poder brincar, porque já vai estar escuro e a gente vai ter que voltar para casa. Mas no sábado, no fim de semana, a gente pode ir no parque e pode brincar. Então, quando você também dá essa alternativa de que naquele momento a criança não pode, mas em algum momento ela vai poder, isso auxilia a aliviar a angústia dela, automaticamente ela talvez tenha uma insistência menor e o cuidador terá uma suportabilidade melhor desse não. Esse aspecto é muito importante no desenvolvimento da criança, principalmente pensando nessa questão de criarmos crianças melhores preparadas para o convívio social, se de fato desejamos que ela tenha esse convívio, e diante da nossa configuração social atual é necessário esse convívio, e nesse movimento de preparo é muito importante esse não, porque é esse não quem dá essa limitação entre eu e o outro, entre eu e o espaço que está em torno de mim, entre eu e o meu ambiente. É esse não que faz essa ruptura, criando um sujeito, dando um entendimento a ele que eu sou uma coisa à parte do mundo. Por isso esse não é tão significativo na psicanálise. E como tudo de grande valor e de grande significado, é uma coisa que não pode ser usada aleatoriamente, em qualquer momento, é algo que deve ser pensado na sua utilização, para que se consiga fazer uma utilização mais efetiva. É isso. Se ainda não é inscrito ou inscrito no nosso canal, se inscreve, clica em gostei nos vídeos para nos ajudar a destacar e até um próximo.